Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, com o nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Hoje, veremos o 19º domingo do tempo comum do ano da liturgia B. E nós começamos vendo a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 4 a 8, que é parte do famoso ciclo de Elias. O ciclo de Elias, que começa no capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, e vai até o segundo livro dos Reis, no capítulo 2, apresenta a vida, a obra, a pregação desta importante figura do Antigo Testamento, o protótipo, o modelo dos profetas. É tão forte o impacto de Elias na tradição bíblica e, sobretudo, na tradição que busca na Bíblia, na Sagrada Escritura, o alimento para a sua existência. É tão forte esta presença que isso aparece no Novo Testamento, em vários momentos. Primeiro, que João Batista é identificado como um novo Elias. Não o Elias que retorna, mas um novo personagem com a força, a expressão do antigo profeta Elias. E depois Elias aparece também na transfiguração de Jesus. Nos 3 evangelhos sinóticos, Elias está presente, representando toda a tradição profética. Ora, esse Elias, então, que já foi citado por nós aqui, de modo ainda não em primeiro lugar, mas dependendo de Eliseu, porque num dos domingos atrás, Eliseu, ele tem contato com pães, e ele insiste na necessidade de distribuir estes pães para aqueles que estão com fome. E eu lembrava naquela ocasião que Elias e Eliseu são esses profetas não escritores, dos quais não temos um livro escrito com o nome deles na Bíblia, mas que deixaram uma marca profunda, e pela obra que fizeram, pelos sinais que realizaram, alimentar pessoas e ressuscitar pessoas. E isso passa para Jesus como uma herança. Jesus recebe esses elementos, esses sinais presentes nesses profetas, e também os realiza para que todos entendam que ele é o grande profeta. E nessa leitura nós iremos ver algo que a mim chama profundamente a atenção e tem raízes e expressões ligadas à psicologia humana, inclusive. Vejamos. 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 a 8. Naqueles dias, Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come,
ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Elias está fugindo de uma perseguição que Acaz e a sua esposa Jezabel, o rei e a rainha, estão tramando, aliás, realizando sobre ele. Elias, que defendeu o justo Nabote, quando a memória do justo Nabote, quando soube que ele havia sido assassinado a mando do rei. Elias, que alimentou uma viúva e o seu filho. Elias, que ressuscitou o menino desta viúva. Elias, que se manteve tão atento na defesa da verdadeira fé. Elias, que lutou contra os profetas de Baal. Esse Elias, tem um momento que esse Elias sente a fraqueza. E ele, como todo ser, para preservar a sua vida, responde com as suas características naturais. Elias, então, fugiu. E fugindo, ele se desanima profundamente e diz essa célebre frase que diz muito: agora basta, Senhor. Eu tiro a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. E por que isso? Porque quase todos nós, especialmente aqueles que tivemos possibilidades de crescer, temos e nutrimos em nós, em algum momento do nosso crescimento, o desejo de não cometer os erros que nossos pais cometeram. E se nós não pensamos deste modo tão claro, nós dizemos ou falamos de outra maneira para as pessoas que não queremos fazer aquilo que a mãe ou o pai fizeram, ou que não precisamos repetir a história deles, que as escolhas foram deles e nós fazemos outras escolhas. Então nós nos achamos muito capazes. Mas tem um momento que a vida nos ensina, e Oxalá ensine a todos, que nós percebemos a nossa situação e vemos que não somos tão como nós imaginávamos que fôssemos. E aí nós caímos na real. E Elias está caindo na real. Todo o poder e força que ele tinha, ele agora está fugindo do que antes enfrentou. Então ele tem esta teofania, em que um anjo do Senhor lhe aparece, lhe dá comida, lhe dá bebida, ele come, bebe e volta a dormir. Porque ele pensava que era só isso, ele podia comer, beber e voltar a dormir. Então eu vou voltar para a minha realidade. Não, algo mudou. Porque sempre muda. E quando alguém encontra a Deus, sempre algo muda. Quase tudo muda. Elias então é acordado pelo anjo e caminha 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, que é o monte de Deus, citado aqui. A maneira como a tradição que produz esse texto, a chamada tradição deuteronomista, chama o monte Sinai, que é chamado Sinai pela tradição chamada sacerdotal. Pois é, Elias então aqui aparece como o profeta fraco, fragilizado, mas que por causa de um alimento diferente, um alimento que vem de Deus, ele não sabe como, mas esse alimento lhe deu uma força extraordinária. E ele caminha, e caminha longe. E lá no Monte Horebe, Elias terá também uma nova teofania, uma intervenção de Deus direta na sua vida. Mas não é a leitura de hoje. O Salmo 33, que é um salmo de reconhecimento e também de louvor, tem o refrão: provai e vede quão suave é o Senhor. E são 4 estrofes. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo
Engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este Salmo 33 ou 34, que é um salmo de confiança, mas também de louvor, este salmo expressa a atitude do homem, da pessoa, que é justamente salva pelo Senhor, como Elias o foi. Elias, que antes lutou, batalhou, insistiu tanto, enfrentou tantos perigos, em nome do Senhor, por causa do Senhor, agora está fragilizado. Ele toma o alimento e se fortalece. Então, provai e vede quão suave é o Senhor, que intervém na vida quando a gente menos espera. Parece que é assim que acontece, quase sempre. E falando em Deus intervir, o texto do Evangelho deste domingo é a continuação do Evangelho segundo João, que nós começamos a ler já há 3 domingos. Agora estamos no capítulo, sempre o capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele dia, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Nós ouvimos essa palavra de Jesus e ela nos remete imediatamente à Eucaristia. Então tá certo. A função desta palavra é realmente nos dar esta perspectiva, a perspectiva da Eucaristia. Excelente. Agora, nos coloquemos no lugar dos que ouviram Jesus naquela ocasião. São todos eles judeus. E eles têm uma dificuldade muito grande em tocar pessoas. Tocar pessoas. E pessoas que têm algum ferimento e que por acaso têm algum traço de sangue, eles têm muito mais dificuldade e restrição em tocá-las. O sangue, então, nem se fale. É uma restrição de respeito e não de repulsa, de respeito. Mas que gera também, ao longo do tempo, algum tipo de repulsa. Eles não usavam absolutamente o sangue para nada. Nenhum prato culinário, nenhuma terapia, nada, nenhum símbolo, absolutamente nada.
Agora imaginem só que essa gente, que tem essa dificuldade até em tocar as pessoas, ouça Jesus dizendo que tem que comer a sua carne. Imagine que eles vão fazer na sua cabeça a imagem do sujeito tirar um pedaço de si e dar para que eles possam comer. Isso até para nós é repulsivo. Para eles, então, é extremamente agressivo. A reação que Jesus produz nos seus ouvintes é intensa, é visceral. E aqui começam, se já não começaram, aqui começam de verdade os problemas de Jesus em relação aos seus contemporâneos. Porque a mensagem de Jesus atingiu um ponto muito complicado. Enquanto Jesus, nos evangelhos sinóticos, cura, ensina, exorta, tudo bem. No momento em que ele começa a falar desse tipo de coisa, junto ainda com o anúncio da sua paixão, aí fica muito difícil entender Jesus. Muito difícil. Fica. Mas nós entendemos Jesus porque nós temos uma caminhada de fé, uma experiência de igreja de 2000 anos, em torno dos sinais da presença de Jesus. E a Eucaristia é um sinal da presença de Jesus. Mas lembrem, amigas e amigos, Eucaristia não é só o pão da Eucaristia. O pão da Eucaristia é o que gera a Eucaristia. Mas a Eucaristia é o conjunto do anúncio de Jesus e da partilha da refeição em torno de Jesus. Aliás, do próprio Jesus. Este trecho do Evangelho ainda não é o fim da leitura do Evangelho segundo João. No final, nós iremos ver que a maioria daqueles que ouviram Jesus falando sobre isto, o pão da vida, e que ele é este pão da vida, o abandonam, dizendo que é uma linguagem dura, difícil. Ficam os 12 com Jesus. E Jesus, se fôssemos nós, iria tratar aqueles tão bem, iria diminuir o impacto daquilo que ele havia falado, iria ser muito mais interativo com eles, provavelmente. Jesus não, ele é real e verdadeiro. Ele pergunta, e vocês, também não querem ir embora? Pedro então responde, mais uma vez é Pedro que responde, e a resposta dele é maravilhosa. Ele diz, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos que tu és o Cristo de Deus. Para crer desta maneira é necessário também o dom de Deus. Tomara que nós tenhamos esse dom para encontrar Jesus nos sinais da vida, da nossa existência e nos sinais dos sacramentos. Vamos olhar um pouquinho o texto da segunda leitura, que ainda é da carta de São Paulo aos Efésios. São poucos versículos, mas interessantes. Capítulo 4, versículo 30 ao capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus, por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Uma leitura certamente bem curtinha, mas que tem algumas coisas a nos apresentar. Primeiro, a exortação de Jesus é, no mínimo, curiosa. Não contristeis o Espírito Santo. O que quer dizer contristar o Espírito Santo? É embaraçar o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo fica embaraçado, confuso?
Quando nós também nos apresentamos confusos, e ele mesmo diz aqui, Paulo, ele afirma que não pode haver amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer. Porque o Espírito não pode agir no meio da confusão. É verdade, o Espírito põe ordem no caos. É verdade, o Espírito põe a ordem no caos. Mas quando se trata de caos humano, quando isso é racional, porque nós somos racionais, o Espírito põe ordem no caos, criando o que nós vemos. Mas o ser humano é racional, e isso é a centelha divina que ele tem dentro de si, que o torna humano, imagem e semelhança de Deus. A razão faz parte disso. E a razão, ela pode se corromper, ela pode se confundir, ela pode se diluir. Por quê? Por causa das paixões, por causa das visões equivocadas, por causa dos juízos temerários, dos erros de percepção, por causa também e sobretudo do pecado. Paulo diz aqui, o Espírito Santo, que é marcado em nós como com um sinal de libertação. E de repente o pecado nos escraviza. Às vezes nós pensamos que é fazendo o que a gente quer que a gente vai ser feliz. E quantas vezes nós fizemos o que quisemos e não fomos felizes? Um certo amigo meu dizia algum tempo atrás que ele estava com sobrepeso. Não, ele estava com obesidade mórbida. E então ele dizia, com problemas gravíssimos de saúde, ele dizia, eu comi tudo o que eu quis em quantidades enormes. Sempre eu fiz o que eu quis. Agora eu sou obrigado e eu não consigo mais nem comer. Ele tinha problemas muito graves de digestão. Se era pelo motivo de ter comido tanto e em tão grande quantidade, eu não sei. Mas ele reconhecia uma resposta da natureza à sua suposta liberdade em poder usar e comer tudo o que quisesse. Eu usei um exemplo. Apliquem com inteligência esse exemplo em outras áreas. E nós veremos que isso é muito comum entre as pessoas. Que depois dizem que Deus quer assim. Não, Deus quer que nós sejamos bem. Lembrem-se, Deus não quer que nós estejamos simplesmente felizes. Deus quer que nós estejamos bem. E antes, Deus quer que nós sejamos salvos. A felicidade vem de cumprir bem o nosso papel e de estar na graça de Cristo. Isso sim gera felicidade. Mas não as caricaturas de felicidade, como o excesso de bebida, o excesso de sexo, o excesso de álcool, o excesso de dinheiro, podem nos dar a entender através da sociedade na qual nós vivemos. Então, amigas e amigos, nós devemos nos alimentar de Cristo. E isso nós o fazemos tomando a palavra e celebrando a palavra. Aliás, a celebração da Eucaristia é ela própria uma maneira de nós agradecermos tudo aquilo que nós já temos. É ela própria a nossa identidade. Cristãos do segundo século, perseguidos, foram proibidos de celebrar a Eucaristia no domingo. E eles disseram ao seu perseguidor, um centurião romano, nós não conseguimos viver sem a Eucaristia. Então é melhor nos matar, pois nós não iremos deixar de celebrar a Eucaristia. E eles foram mortos. São os mártires da Eucaristia, do segundo século. Que o pão descido do céu, que é Jesus, seja para nós alimento. Mas alimento do afeto e alimento da inteligência também. Tomara que a gente entenda um pouco tudo isso daí. Eu sou o Padre Mauro Negro, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, no nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, com leituras
e contextos. Obrigado, graça e paz.